Agradeci meu avô pelo cheque de US$ 200. Ele parou de cortar o peru, me olhou direto nos olhos e disse: "O presente que transferi para você foi $500.000." Quando meu avô parou de cortar o peru, colocou a faca com precisão cirúrgica e disse: "O presente que transferi para você foi $500.000." Na verdade, ri, porque o envelope que minha mãe tinha me entregado 1 hora antes continha cheque de $200. Meu nome é Jordan Graves. Tenho 31 anos e caço ladrões digitais para viver. Analista de segurança cibernética para Sentinel Tech em Denver. Rastreei fraude de criptomoeda através de 17 países. Ajudei o FBI a recuperar 4,2 milhões em pagamentos de ransomware. E testemunhei em tribunal federal 4 vezes. Sei como seguir dinheiro pelos cantos mais escuros da internet. Acontece que o maior roubo da minha carreira estava acontecendo na mesa de ação de graças da minha própria família. 3 dias antes do feriado, minha irmã Olivia ligou. Estava no meu apartamento. 3 monitores brilhando com código, rastreando operação de phishing vinda da Estônia. A voz dela tinha aquele brilho particular que sempre me deixava desconfiado. O tom que usava quando queria algo, mas estava fingindo que não. "Oi, Jordi", ela disse. "Ninguém me chama Jordi, exceto ela. Escute, sobre o ação de graças. Talvez devesse pular este ano." Pausei o rastreamento que estava rodando. "Por quê? Vovô está realmente cansado ultimamente. O médico disse que não deveria ter muita excitação. Você sabe como ele fica quando você visita. Quer ficar acordado, conversando, mostrar os mapas velhos, contar aquelas histórias sobre a Coreia." Ela riu, mas soou manufaturado. "Estamos pensando em feriado quieto. Só a família local. Moro em Denver. Minha família está em Bridgeport, Connecticut. Cerca de 3.200 quilômetros de distância, muito conveniente." "Desde quando vovô quer quietude?" perguntei. "Desde que fez 87 anos e o cardiologista disse à mamãe que precisa reduzir estresse." Aquela parte podia ser verdade. Vovô William Montgomery Graves, veterano condecorado, engenheiro civil aposentado, a única pessoa na minha família que realmente me ouviu, estava desacelerando, mas pedir que eu pulasse o ação de graças? Isso não fazia sentido. "Também", Olivia continuou, "você provavelmente deveria economizar o dinheiro da passagem. Sei que consultoria paga bem, mas aqueles voos de Denver não são baratos." Lá estava. Olivia nunca em seus 33 anos inteiros se preocupou com minhas finanças. Tinha pegado $3.000 emprestados em 2019 para oportunidade de negócio, que descobriu ser esquema de marketing multinível. Nunca me pagou de volta. Quando perguntei sobre isso 6 meses depois, disse que estava sendo mesquinho sobre dinheiro entre irmãos. "Vou pensar sobre isso", disse. "Ótimo. Te amo. Tchau." Ela desligou antes que pudesse responder. Sentei lá por longo momento encarando minhas telas. Algo estava errado. Aquela conversa tinha o mesmo ritmo dos e-mails de phishing que analisava. Todas as palavras certas, mas o código subjacente era malicioso. Abri meu app bancário e chequei a conta conjunta que vovô tinha configurado para mim quando fiz 18 anos. Ele a tinha semeado com $5.000. Me disse que era para emergências. "Você é esperto com dinheiro, Jordan", ele disse. "Isto é só caso você precise de colchão." Usei uma vez durante o 3º ano de faculdade, quando meu laptop morreu 2 dias antes das finais. Paguei de volta em 6 meses. Desde então, não toquei. O saldo mostrava $2.347. Parecia certo. Os 5.000 originais menos o empréstimo do laptop mais 13 anos de juros mínimos. Mas algo me fez clicar na história completa de transações. Meu estômago caiu. 14 de agosto de 2024. Transferência bancária recebida. $500.000. Memorando. "Para Jordan com amor, vovô." 15 de agosto de 2024. Transferência bancária enviada. $499.800. Destino. Conta externa terminando em 7392. Memorando. Oportunidade de investimento. Encarei a tela. $500.000. Sumidos em 24 horas. A conta atualmente mostrava $2.747, porque alguém tinha deixado só o suficiente para evitar disparar alerta de saldo zero que poderia ter me enviado notificação. Minhas mãos estavam tremendo. Coloquei a caneca de café cuidadosamente, como se pudesse estilhaçar. Liguei para o banco. Fui transferido 3 vezes antes de alcançar alguém em prevenção de fraude. "Sr. Graves, estou vendo que aquela transferência foi iniciada com credenciais de login válidas e autenticação de 2 fatores. A representante disse. O nome dela era Patrícia. Soava cansada. "Você não reconhece esta transação?" "Não fiz." "O endereço IP mostra Bridgeport, Connecticut. É a localização que visita regularmente?" "Minha família mora lá, mas não estive lá desde julho." "Entendo. E você tem certeza que não autorizou ninguém a acessar esta conta em seu nome?" "Completamente certo." Ela pausou. Podia ouvir digitação. "Sr. Graves, também temos documento em arquivo. Procuração assinada por você em 10 de agosto, concedendo autorização a... mais digitação. Rebecca Graves. Seria sua mãe?" O quarto inclinou. "Nunca assinei procuração. A assinatura combina com nossos registros. Então a assinatura é falsificada. Mais digitação. Mais longa desta vez. Estou sinalizando esta conta para investigação. Você vai precisar registrar relatório formal de fraude. Estou te enviando o link agora. Também vou precisar que você verifique sua identidade com várias perguntas de segurança.
A verificação levou 20 minutos. Quando desliguei, meu café estava frio e a operação de phishing estoniana que estava rastreando tinha ficado escura, provavelmente relocada para farm diferente de servidores. Puxei o documento de procuração que o banco me enviou por e-mail. Era PDF, qualidade decente, toda a linguagem legal certa. A assinatura no fundo parecia minha. Mesmo G em loop, mesmo traço vertical afiado no J. Mas sabia que não tinha assinado. Tenho hábito muito específico quando assino documentos legais. Sempre adiciono marca diagonal minúscula no canto superior direito do bloco de assinatura. Invisível a menos que esteja procurando. Maneirismo paranoico que desenvolvi após ver muitas disputas de contrato no mundo tech. Esta assinatura não tinha marca. Dei zoom. A pressão da tinta estava errada. Uniforme demais. Este era composto digital. Provavelmente criado escaneando múltiplas assinaturas e costurando juntas. Trabalho profissional. Não profissional o suficiente. Puxei o número de conta de destino da transferência bancária. Conta externa terminando em 7C3 e 92. A maioria dos bancos só mostra números parciais de conta por segurança, mas tinha ferramentas para isso. 15 minutos de consultas de banco de dados e algum uso criativo de APIs financeiras me deram a conta completa. Conta Chase Rothwell. Aberta no First National Bank, agência Bridgeport, em 2 de agosto de 2024. Pesquisei o nome. Perfil do LinkedIn. Consultor de investimentos. 35 anos. MBA pela Columbia. Fundador da Rothwell Capital Management. Foto profissional mostrando o homem com dentes perfeitos e terno, que custava mais que o aluguel mensal da maioria das pessoas. E lá na atividade recente dele, animado para anunciar meu noivado com a incrível Olivia Graves, aos novos começos. O post era datado de 20 de agosto, 6 dias após meu dinheiro desaparecer. Cliquei no Instagram de Olivia. Era público. Ela nunca entendeu configurações de privacidade. O feed era a linha do tempo de destruição disfarçada como conteúdo de estilo de vida. 16 de agosto. Foto de água cristalina, areia branca, palmeiras. Muito necessário reset nas Maldivas. Abençoados com nosso paraíso. 18 de agosto. Pôr do sol sobre piscina infinita. Grata por este momento. 20 de agosto. Close da mão esquerda dela. Diamante massivo pegando a luz. Ele pediu. Eu disse sim. Noivos. Felizes para sempre. Dei zoom no anel. Corte esmeralda. Tinha que ter pelo menos 3 quilates. Banda de platina. Estimativa conservadora. $30.000. Meus $30.000. Tirei screenshots de tudo. Construí pasta. Comecei a mapear a trilha de dinheiro com a mesma precisão metódica que usava para investigações corporativas. 14 de agosto. Vovô transfere $500.000 para a conta conjunta. 15 de agosto. Dinheiro transferido para a conta de Chase Rothwell. 16 de agosto. Olivia posta das Maldivas. Registros de voo. Tenho acesso a certos bancos de dados através do trabalho, estritamente para propósitos de segurança legítimos. Mostraram 2 passagens de primeira classe de JFK para Maldivas. Compradas 14 de agosto. Viajantes. Olivia Graves e Chase Rothwell. Custo $18.400. 20 de agosto. Anúncio de noivado. Anel comprado da Cartier Manhattan. Registros de cartão de crédito são surpreendentemente fáceis de encontrar se você sabe onde procurar e tem as credenciais certas. Isso era discutivelmente área cinza de legalidade. Não me importei. O padrão estava claro. Olivia tinha de alguma forma convencido o vovô a me transferir dinheiro. Provavelmente disse que eu precisava para algo, sabendo que ele nunca recusaria. Então imediatamente desviou para a conta do noivo e gastou em viagem de luxo e anel de noivado. Mas a assinatura da procuração me incomodava. Não era o estilo de Olivia. Ela era impulsiva, imprudente com dinheiro, mas não era sofisticada o suficiente para falsificar documentos legais. Puxei o documento de novo. Estudei a assinatura mais cuidadosamente. O composto digital era bom, mas havia algo mais. Inconsistências minúsculas na pressão da caneta. Variações microscópicas em densidade de tinta que sugeriam que isto tinha sido praticado. Alguém tinha traçado minha assinatura múltiplas vezes antes de criar a versão final. Comparei com a caligrafia da mamãe. Ela me enviou cartão de aniversário ano passado. Guardei porque ela realmente lembrou. O que era raro o suficiente para ser notável. As letras maiúsculas combinavam. O jeito que o traço descendente no G curvava ligeiramente para dentro. O ângulo específico do cruzamento no T. Minha mãe tinha falsificado minha assinatura. Sentei na cadeira. Do lado de fora da janela, Denver se espalhava na luz da tarde de novembro. Trânsito se movendo na I-25. Pessoas indo sobre as vidas sem ideia de que a minha acabou de implodir. Meu telefone vibrou. Mensagem de Olivia. Então você definitivamente não vem quinta, certo? Só quero ter certeza para que mamãe não compre comida demais. Encarei a mensagem por minuto completo. Então digitei. Na verdade, mudei de ideia. Estarei aí. A resposta dela veio rápido. Sério? Você tem certeza? Achei que disse que trabalho estava louco agora. Nunca disse isso. Trabalho pode esperar. Digitei. Família é importante. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Ok, ótimo. Te vejo quinta. Reservei voo. Empacotei meu laptop. Projetor portátil que usava para apresentações de trabalho. E imprimi cada pedaço de evidência que juntei. Extratos bancários. Registros de transferência bancária.
A procuração falsificada. Screenshots do Instagram de Olivia. Recibos de cartão de crédito. Registros de voo. 47 páginas no total. Coloquei num portfólio de couro que vovô me deu quando me formei na faculdade. A ironia não passou despercebida. Na quarta, aterrissei no JFK e aluguei carro. Dirigi para Bridgeport na chuva fria que faz novembro em Connecticut parecer que o mundo está acabando. Fiz check-in num Hampton Inn 15 minutos da casa dos meus pais e passei a noite construindo a apresentação. Slide de título. Oportunidade de investimento familiar. Um estudo de caso em fraude bancária. Subtítulo. Como $500 mil se tornaram $200. Pratiquei o timing. 12 minutos para a revelação completa com pausas estratégicas para impacto máximo. Tinha dado apresentações para salas de diretoria. Testemunhado em tribunal. Explicado crimes cibernéticos complexos para júris. Isso deveria ter sido mais fácil. Não foi. Essas eram pessoas com quem cresci. Minha irmã, que me ensinou a andar de bicicleta. Minha mãe, que me levou ao clube de robótica todo sábado por 3 anos. Meu pai, que nunca foi particularmente envolvido, mas ainda assim família. Mas eles roubaram de mim. Não só o dinheiro. Roubaram o presente do meu avô. A confiança dele. O desejo de me ajudar. E fizeram isso tão casualmente. Tão facilmente. Quinta de manhã, dirigi para a casa dos meus pais às 14 horas. Jantar era às 16 horas. Mamãe tinha mandado mensagem com o cronograma. Aperitivos às 16 horas. Peru às 17 horas. Sobremesa às 18h30. Muito organizado. Muito controlado. Estacionei na rua. Carreguei minha bolsa de laptop pela calçada da frente. A casa parecia exatamente como sempre pareceu. Colonial cor creme. Venezianas pretas. A árvore de bordo no quintal da frente que escalei quando criança. Normal. Inocente. Mamãe abriu a porta antes que pudesse bater. Jordan! Você chegou! Ela me puxou para abraço que pareceu praticado. Estou tão feliz que decidiu vir afinal. Não perderia. Ela estava usando o suéter legal. O de cachemira com botões de pérola. O cabelo estava feito profissionalmente. Havia algo frágil no sorriso. Olivia está na cozinha. Chase está aqui também. Sei que você ainda não o conheceu. Ele é maravilhoso. Você vai adorá-lo. Segui ela para dentro. A casa cheirava a peru e recheio e torta. Vovô estava na cadeira usual perto da lareira, lendo o jornal com óculos de leitura empoleirados no nariz. Ele olhou para cima quando entrei. Jordan! O rosto inteiro iluminou. Lá está meu garoto. Atravessei a sala. Abracei ele cuidadosamente. Ele parecia mais frágil que da última vez. Ossos mais proeminentes sob o cardigan, mas o aperto ainda era forte. Como Denver está te tratando? Ele perguntou. Bem, muito bem. Trabalhando em alguns casos interessantes. Ainda pegando os bandidos? Sempre. Ele sorriu. Esse é meu neto. Justiça antes de tudo. As palavras bateram mais forte do que deveriam. Olivia apareceu da cozinha. Chase seguindo atrás como acessório caro. Ela tinha perdido peso desde que vi pela última vez. O tipo de perda de peso que vem de estresse e sucos verdes e não comer. O anel de noivado pegou a luz, jogando arco-íris minúsculos pela parede. Jordi! Ela me abraçou também. Senti ela enrijecer ligeiramente quando não me afastei rápido. Este é Chase. Chase, meu irmãozinho Jordan. Chase estendeu a mão. Ótimo finalmente te conhecer. Olivia fala de você o tempo todo. O aperto de mão dele era firme, praticado. Aperto de mão de consultor de investimentos. Tudo sobre ele era praticado. O sorriso, o contato visual, o jeito que ficava com ombros para trás e peito aberto. Postura alfa. Confiança que vinha de nunca ser dito não. Parabéns pelo noivado, disse. Obrigado, cara. Ela é uma em 1 milhão. Ele puxou Olivia para perto. Beijou o topo da cabeça. Ela brilhou. Na verdade, brilhou. Ou ela era atriz melhor do que dei crédito, ou tinha compartimentalizado o roubo tão completamente que convenceu a si mesma que não aconteceu. Papai estava na sala assistindo futebol americano com volume no mudo. Olhou para cima quando entrei. Assentiu. Jordan, bom te ver. Você também, pai. Não tínhamos muito mais a dizer um ao outro. Nunca tivemos. Mamãe anunciou aperitivos. Nos reunimos na sala de jantar. A mesa posta com a porcelana boa. Velas acesas. Tudo perfeito na imagem. Vovô sentou na cabeceira da mesa. Mamãe e papai de cada lado. Olivia e Chase do outro lado de mim. A conversa foi agressivamente normal. Chase falou sobre viagem recente de golfe para a Escócia. Olivia descreveu a posição nova numa firma de marketing. Mamãe discutiu a seleção atual do clube do livro. Papai ficou quieto, bebendo vinho mais rápido que parecia aconselhável. Esperei. Finalmente mamãe se levantou. Quase esqueci. Jordan, vovô queria que eu te desse algo. Ela desapareceu na cozinha. Voltou com um envelope. Branco. Tamanho comercial. Meu nome escrito na frente na caligrafia dela. Do vovô. Ela disse quieto, pressionando na minha mão. Não mencione a quantia. Ele está um pouco envergonhado que as coisas estão apertadas este ano. Abri o envelope. Dentro estava cheque. A ordem de Jordan Graves. $200 escritos na caligrafia da minha mãe. Assinado com a assinatura trêmula do vovô. A sala esperou minha reação. Olhei para vovô. Ele estava me assistindo com aquela expressão calorosa e orgulhosa que conheci a vida inteira. Obrigado, disse. Isto é realmente generoso. Os ombros da mamãe relaxaram. Olivia tomou gole de vinho. Chase checou o telefone. Nos movemos para a sala para jantar. Peru numa travessa.
acompanhamentos em travessas de servir. Tudo orquestrado como pintura de Norman Rockwell. Vovô esculpiu enquanto mamãe dirigia o trânsito, tendo certeza que todos tinham as porções certas. Olivia lançou em história sobre o retiro de bem-estar em feed do mês passado. As sessões de meditação ao amanhecer foram absolutamente transformadoras. Sinto que estou finalmente aprendendo a estar presente, sabe? A realmente apreciar o momento. Chase assentiu. Ela voltou pessoa completamente diferente, mais centrada, mais ela mesma. Me perguntei se ele sabia que o retiro custou $14.000 do meu dinheiro. Provavelmente. Parecia o tipo de cara que checava recibos. Mamãe pegou meu olho. Jordan, você deveria tentar algo assim. Todo aquele trabalho de computador. Você precisa aprender a aproveitar a vida. Se desconectar às vezes. Aproveito a vida perfeitamente, disse. Aproveita? Você está sempre trabalhando. Sempre tão sério. Vida não é só sobre caçar criminosos no cyberespaço. A ironia foi extraordinária. Papai serviu mais vinho. Quarto copo. Vovô se levantou. Bateu o copo de água com um garfo. A mesa ficou quieta. Gostaria de fazer brinde. Ele começou. Sou homem velho. Vivi 87 anos. Lutei em guerra. Construí pontes que ainda estão de pé. Criei família. Mas uma das minhas maiores alegrias tem sido assistir meus netos crescerem nas pessoas que devem ser. Ele olhou para Olivia. Então para mim, Olivia, você sempre soube o que queria e foi atrás. Essa determinação vai te servir bem no casamento e na vida. Ela sorriu, lágrimas se formando. E Jordan? A voz dele ficou mais grossa com emoção. Você sempre foi meu quieto, pensativo, com princípios. Você não pega atalhos. Você faz as coisas certas. Mesmo quando é difícil. Isso é raro hoje em dia. Minha garganta estava apertada. É por isso, ele continuou, que quis te ajudar a dar o próximo passo. Comprar casa. Começar sua própria firma, se é isso que você quer. Você mereceu. E espero que o presente que dei vai fazer aquele sonho um pouco mais fácil de alcançar. Ele levantou o copo. A Jordan, que você construa algo duradouro. Todos levantaram os copos. Levantei o meu. Obrigado, vovô, disse claramente. Muito obrigado pelos $200. O sorriso dele vacilou. A mesa ficou parada. Que $200? Ele perguntou. Puxei o cheque do bolso. Segurei. Este cheque? O que mamãe me deu antes do jantar. De você. $200. O rosto do vovô mudou. Confusão mudou para algo mais escuro. Rebecca, sobre o que ele está falando? O garfo da mamãe bateu contra o prato. Pai, você está confuso. Você disse que as coisas estavam apertadas. O presente que transferi para Jordan foi $500 mil. Silêncio. Silêncio absoluto e esmagador. O copo de vinho de Chase parou no meio do caminho para a boca. Olivia tinha ficado completamente branca. Papai estava encarando o prato como se pudesse conter respostas. O rosto da mamãe tinha desmoronado em algo desesperado. Pai, você não está lembrando corretamente. Mamãe tentou de novo. A voz subindo. Sua medicação? O médico disse que pode causar confusão. Não estou confuso. A voz do vovô cortou a sala como lâmina. Transferi $500 mil para a conta de Jordan em 14 de agosto. Recebi o e-mail de confirmação. Salvei. Ele puxou o telefone com mãos tremendo. Começou a rolar. Mamãe se levantou. Pai, por favor. Vamos conversar sobre isso privativamente. Você está ficando chateado. Mostre-me a conta, Jordan. Vovô disse, ignorando ela. Puxe agora mesmo. Já tinha meu laptop fora da bolsa. Abri. A tela brilhou azul na sala iluminada por velas. Puxei o extrato bancário. Girei o laptop para que vovô pudesse ver. 14 de agosto. Transferência recebida. $500 mil. 15 de agosto. Transferência enviada. $499.800. Saldo atual. $2.747. Vovô encarou. A mão foi para o peito. Por momento horrível, pensei que estava tendo ataque cardíaco. Para onde foi? Ele sussurrou. Olhei para Olivia. Ela estava chorando agora. Lágrimas silenciosas correndo pelo rosto. Rímel começando a manchar. Chase tinha a mão no ombro dela, mas parecia pronto para fugir. Isso é o que gostaria de saber também, vovô. Disse quieto. Mamãe ainda estava de pé, mãos cerradas nos lados. Este é assunto de família. Podemos discutir depois. Privativamente. Não. Abri a pasta no desktop. Vamos discutir agora mesmo. Puxei o projetor portátil, coloquei na mesa. Empurrei o purê de batatas e recheio para o lado para fazer espaço. Conectei no meu laptop. A parede branca atrás do vovô iluminou com meu primeiro slide. Oportunidade de investimento familiar. Um estudo de caso em fraude bancária. O copo de vinho do papai escorregou da mão. Vinho tinto se espalhou pela toalha de mesa branca como sangue. As pessoas começaram a se levantar. Tio Mark e tia Jennifer, que estiveram quietos no canto. Prima Stephanie e o marido. A irmã da mamãe, Patrícia. Eles recuaram devagar. Então mais rápido. Devíamos ir, tia Jennifer murmurou. Isto é entre família imediata. Eles saíram, só andaram para fora. A porta da frente abriu e fechou 3 vezes. Motores de carro ligaram. Quando a comoção se acalmou, só 6 de nós permanecíamos. Vovô, mamãe, papai, Olivia, Chase e eu. Avancei para o próximo slide. Os registros de transferência bancária explodidos grandes o suficiente para ler do outro lado da sala. 14 de agosto. Vovô inicia transferência bancária de $500 mil como presente para mim. 15 de agosto.
Alguém com acesso à conta conjunta transfere $499.800 para a conta externa pertencendo a Chase Rothwell. Chase ficou rígido. Próximo slide. Os posts do Instagram de Olivia datados e com carimbo de horário. 16 de agosto. Minha irmã posta das Maldivas. 2 passagens de primeira classe de JFK para Maldivas compradas 14 de agosto. Custo, $18.400. Olivia fez som como animal ferido. Próximo slide. O anel de noivado. Zoom. 20 de agosto. Anúncio de noivado. Anel comprado da Cartier Manhattan 19 de agosto. Custo, $32.750. Chase se levantou. Não tenho que sentar aqui e ouvir isso. Sente. A voz do vovô estava quieta, mas carregou peso. Chase sentou. Avancei para o próximo slide. A procuração falsificada com a assinatura destacada. Este documento foi registrado com o banco em 10 de agosto, concedendo a Rebecca Graves procuração sobre a conta conjunta. A assinatura é falsificação. Note as inconsistências de pressão da caneta aqui, aqui e aqui. Usei ponteiro laser. As formas de letra combinam com a caligrafia da minha mãe. Não minha. Mamãe estava chorando agora também, mas eram lágrimas raivosas. Você não entende o que passamos. As contas médicas da cirurgia do seu pai, a cirurgia do papai foi coberta pelo seguro, disse. Chequei. A hipoteca está em dia. Puxei os registros. Você não tinha direito, tinha todo o direito. Você roubou de mim. Próximo slide. Arquivo de áudio. Este é correio de voz deixado por Rebecca Graves em 28 de agosto para Arthur Patton, advogado. Obtive através de descoberta legal após registrar relatório de fraude. Cliquei play. A voz da mamãe encheu a sala. Arthur, já gastamos a primeira parcela. Se Jordan descobrir, vai ficar louco. Precisamos encobrir isso. Pode nos ajudar a criar algum tipo de... não sei, explicação legítima? Talvez acordo de empréstimo ou algo assim? A resposta de Arthur Patton. Rebecca, isto é fraude. Não serei parte disso. Você precisa contar a Jordan a verdade antes que isso piore. A voz da mamãe de novo. Você não entende. Olivia precisava... O arquivo terminou. O rosto da mamãe era devastação pura. Estava tentando ajudar sua irmã, com meu dinheiro. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Você tem emprego bom. Você não precisa... Esse não é o ponto. As palavras saíram mais duras do que pretendia. O ponto é que vovô me deu presente. Presente que muda a vida. E você roubou antes mesmo de saber que existia. Você falsificou documentos legais. Você mentiu pra ele. Você mentiu pra mim. E me deu cheque de $200 como se fosse gesto generoso quando já tinha pegado tudo. Olivia estava soluçando abertamente agora. Sinto muito. Sinto tanto. Só precisava... O casamento é em 6 meses. E Chase disse que precisávamos causar a impressão certa e entrei em pânico. Então você roubou de mim? Não foi assim. Como foi então, Olivia? Explique pra mim. Ela não conseguiu. Chase se levantou de novo. Desta vez com propósito. Perca meu número, ele disse para Olivia. Tudo isso. Esta família. Este drama. Seja lá o que for isso. Não faço isso. Ele saiu. A porta da frente bateu. Olivia gritou atrás dele. Na verdade, gritou. Então virou para mim. Rímel manchado. Rosto manchado. Você acabou de destruir minha vida inteira. Você destruiu sozinha quando escolheu roubar. Te odeio. Ela agarrou o casaco. A bolsa. Te odeio tanto. Ela saiu também. O carro dela rugiu para a vida na entrada. Pneus guinchando enquanto saía. Papai sentou imóvel através de tudo, encarando a mancha de vinho se espalhando pela toalha de mesa. Finalmente, ele se levantou. Vou para a cama. Ele disse para ninguém em particular. Ele foi para cima. Ouvimos a porta do quarto fechar. 3 de nós restando agora. Eu, mamãe e vovô. Mamãe estava tremendo. Afundou numa cadeira, mãos cobrindo o rosto. Pensei que ficaria bem. Pensei que você nunca descobriria. Pensei, você pensou errado. Vovô se levantou. As mãos estavam firmes agora. Rosto fixo em expressão que nunca vi antes. Pesar, traição, raiva. Ele puxou o telefone. Mamãe agarrou o braço dele. Pai, por favor não faça isso. Pense na família. Pense no futuro de Olivia. Estou pensando, ele disse quieto. Estou pensando em como confiei em você. Como liguei antes de fazer a transferência. Disse que queria ajudar Jordan. Pedi para ter certeza que ele soubesse que era de mim. Que veio com amor. E você pegou aquela confiança e transformou em roubo. Pai, ela se afastou dele. Ele discou 911. Mamãe colapsou de joelhos. Na verdade, colapsou. Mãos juntas como prece. Por favor não faça isso. Sou sua filha. Cometi erro. Por favor. Aqui é William Graves em 847 Maple Drive em Bridgeport. Vovô disse no telefone. Preciso reportar roubo. Mamãe começou a soluçar. O tipo de choro que soa como quebrar. A polícia chegou 18 minutos depois. 2 oficiais. Um mais velho. Um mais jovem. Oficial Martin Chang, 23 anos na força. E oficial Rachel King, 5 anos. Já tinha preparado pasta para eles. Toda a evidência organizada cronologicamente. Eles sentaram na mesa de jantar. O peru frio agora. Velas queimadas até tocos. E passaram por tudo metodicamente. Senhor Graves, oficial Chen disse ao vovô. Você quer pressionar acusações? Sim. Você tem certeza de que esta é sua filha? Tenho certeza. Ele olhou para mim. E você, Senhor Graves? Jordan, você quer prosseguir com isso? Pensei sobre o grito de Olivia.
O soluço da mamãe. O jeito que papai só foi embora. Pensei sobre a saída desdenhosa de Chase, sobre feriados arruinados e família fraturada, e todos os anos de jantares de ação de graças que nunca aconteceriam de novo. Então pensei sobre o rosto do vovô quando fez aquele brinde. O orgulho, o amor, o jeito que economizou por anos para poder dar aos netos algo significativo. Sim, disse. Quero prosseguir com isso. Oficial Kim fez anotações. Vamos precisar que vocês dois venham à delegacia amanhã para registrar relatórios formais. Também vamos precisar coordenar com o banco e possivelmente o FBI, já que isso envolveu fraude bancária através de linhas estaduais. Mamãe olhou para cima, rosto manchado e inchado. FBI? Fraude bancária é crime federal, senhora. Ela pareceu dobrar em si mesma. Os oficiais saíram por volta de 23 horas. Mamãe tinha se movido para o sofá, enrolada como criança. Empacotei meu projetor, meu laptop, minhas pastas de evidência. Vovô me caminhou até a porta. Você está bem? Perguntei. Ele sorriu tristemente. Noite passada, antes de você chegar, sua mãe me disse que tinha te dado meu cheque. Disse que você agradeceu. Disse que estava grato que as coisas não estavam tão apertadas quanto temeu. Disse que os $200 realmente ajudariam com seu aluguel. A manipulação foi de tirar o fôlego. E acreditei nela. Ele continuou. Por que não acreditaria? Ela é minha filha. Criei ela. Pensei que a conhecia. Sinto muito, vovô. Não sinta. Você fez a coisa certa. É escolha dela viver com isso. Ele colocou mão no meu ombro. A mesma mão que me ensinou a amarrar sapatos, a lançar linha de pesca, a apertar mãos firmemente e olhar pessoas nos olhos. Quando você me agradeceu pelos $200 no jantar, ele disse quieto. Quase deixei pra lá. Quase me convenci que estava confuso. Minha memória era falha. Talvez não tivesse realmente enviado a quantia completa, porque era mais fácil que acreditar que minha própria filha faria isso. Ele pausou. Mas então olhei para seu rosto e soube que estava me dando a chance de ver, de realmente ver o que fizeram. Você estava me protegendo de viver o resto da vida como tolo deles. Minha garganta estava apertada. Ontem à noite você me agradeceu por $200, ele disse. Esta noite você provou que vale mais que qualquer quantia que eu poderia transferir. Abracei ele cuidadosamente, porque ele era frágil e 87 anos e a pessoa mais forte que já conheci. Te amo, vovô. Te amo também, Jordan. Agora vá pra casa. Durma. Dirigi de volta para meu hotel na chuva de novembro. Chequei meu telefone no sinal vermelho. 17 chamadas perdidas de Olivia. 6 da mamãe. 4 correios de voz que não ouvi. Bloqueei os números. Na manhã seguinte, vovô e eu fomos ao departamento de polícia de Bridgeport. Registramos relatórios formais. Assinamos declarações. O detetive, Marcos Rivera, 11 anos em crimes financeiros, nos disse que o caso levaria meses para construir. Mas é sólido, ele disse. Fraude de procuração, fraude bancária, possivelmente conspiração. A evidência que você compilou é melhor que a maioria do que vemos de investigadores profissionais. Sou investigador profissional, disse. Só geralmente para corporações. Não família. Como se sente? Ele perguntou. Indo atrás da própria família? Pensei sobre isso. Como justiça. O efeito cascata foi imediato e abrangente. Na segunda, a história tinha vazado para a mídia local. Provavelmente através do relatório policial. Talvez através de um dos parentes que testemunharam a confrontação do Ação de Graças. Ação de Graças familiar termina em acusações de roubo. Publicou no Bridgeport Courier. O empregador de Olivia, agência boutique de marketing que se orgulhava de construção de marca ética, a demitiu na terça. Sei porque ela me deixou correio de voz gritando sobre isso. Não ouvi a coisa toda. A comunidade da igreja dos meus pais, St. Matthew's Episcopal, onde tinham sido membros por 32 anos, pediu que se afastassem das posições voluntárias no Comitê de Arrecadação de Fundos. Muita atenção negativa foi a razão oficial. Chase Rothwell mudou o status no LinkedIn para solteiro e apagou todas as fotos de Olivia. O site da empresa dele removeu a biografia por uma semana, então recolocou sem menção da vida pessoal. A investigação bancária revelou que Dr. Arthur Pitton, o advogado que mamãe ligou, tinha na verdade reportado a conversa para a linha direta de ética da Ordem dos Advogados. Havia trilha de papel mostrando que tentou avisá-la. Aquele testemunho ajudou a estabelecer intenção. Em janeiro, acusações federais foram registradas. Rebecca Graves, fraude bancária, conspiração para cometer fraude, falsificação. Olivia Graves, cúmplice após o fato, conspiração. O FBI se envolveu porque a transferência bancária cruzou linhas estaduais e envolveu sistemas bancários digitais que caíam sob jurisdição federal. Dei depoimento. 4 horas num prédio federal em Hartford, passando por cada pedaço de evidência, cada consulta de banco de dados, cada screenshot. A promotora assistente do Zimineruá processando o caso, Sarah Mendes, 14 anos em crime de colarinho branco, me disse que era um dos casos de fraude mais limpos que viu. A maioria das famílias que roubam umas das outras escondem melhor, ela disse. Ou a vítima não tem as habilidades para documentar tão completamente. Você basicamente construiu nosso caso inteiro para nós. Faço isso para viver, disse. Só geralmente não contra minha própria família. Ela sorriu tristemente. Como se sente? Mesma pergunta do detetive. Mesma resposta. Como justiça. O julgamento foi marcado para agosto.
O advogado da mamãe tentou negociar acordo. Recusei participar de qualquer acordo que não incluísse tempo de prisão. Vovô me apoiou. No final, mamãe se declarou culpada de acusações reduzidas. Uma acusação de fraude bancária. Uma acusação de falsificação. Sentença: 18 meses em prisão federal. 3 anos de liberdade supervisionada. Restituição completa de $499.800 mais juros e penalidades. Olivia se declarou culpada de conspiração e recebeu 12 meses. 2 anos de liberdade supervisionada. E foi ordenada a devolver o anel de noivado. Tinha sido vendido por Chase na semana após o Ação de Graças. Ela teve que comprá-lo de volta em leilão por $28.000 que não tinha. Pediu dinheiro emprestado de tia. O anel foi então vendido sob direção do tribunal com os lucros indo para a restituição. Chase Rothwell nunca foi acusado. Promotores não puderam provar que ele sabia que o dinheiro era roubado, embora todos os envolvidos assumissem que sabia. Ele se mudou para Boston 6 meses depois. Papai pediu divórcio em fevereiro. Citou diferenças irreconciliáveis e as ações criminais da minha esposa. Os procedimentos foram rápidos e feios. Ele ficou com a casa. Mamãe não recebeu nada. Não falei com nenhum deles desde aquele Ação de Graças. Bloqueei os números. Bloqueei os e-mails. Bloqueei em cada plataforma. Papai tentou entrar em contato 2 vezes através de intermediários. Uma vez através do vovô. Uma vez através da prima Stephanie. Ambas as vezes recusei. Não queria reconciliação. Não queria desculpas. Queria que entendessem que ações têm consequências. Que traição destrói confiança. E que confiança, uma vez destruída, nunca pode ser reconstruída. Vovô e eu jantamos uma vez por mês agora. Geralmente por chamada de vídeo, já que Denver para Connecticut é viagem longa. Às vezes voo para visitar. Não falamos sobre mamãe ou Olivia. Falamos sobre os mapas dele. As histórias de carreira. Meu trabalho. Minha vida. Em março, ele configurou nova conta. Transferiu outros $500.000. Desta vez veio com carta. Jordan, este é o presente que sempre pretendi te dar. Use para comprar casa, começar empresa, construir algo que importa. Sei que vai fazer certo. Sua mãe me pediu para fazer algo errado e fui tolo o suficiente para confiar nela. Você me mostrou a verdade mesmo quando doeu. Essa é a marca de integridade real. Com amor, vovô. Comprei casa. Craftsman de 3 quartos num bom bairro de Denver. Distância caminhável de parque. Tenho escritório em casa agora. Espaço de trabalho adequado para minhas investigações. Às vezes penso em começar minha própria firma, mas Sentinel Tech me trata bem e gosto do trabalho. O segundo quarto é para vovô quando visita. O terceiro está vazio. Talvez um dia não esteja. Semana passada, recebi carta de Olivia. Manuscrita. 8 páginas. Chegando em envelope simples sem endereço de retorno. Começou. Jordan, sei que provavelmente vai jogar isso fora sem ler, mas tenho que tentar. O que fiz foi imperdoável. Fui egoísta e desesperada, e não pensei sobre o que estava roubando de você além de só dinheiro. Li a coisa toda. Então passei pelo triturador, assistindo as palavras dela virarem confete. Algumas pessoas acham que perdão é nobre. Talvez seja. Mas não estou interessado em ser nobre. Estou interessado em ser inteiro. E inteireza para mim significou cortar as pessoas que tentaram me esculpir e vender os pedaços. Eles roubaram meu dinheiro. Tentaram roubar o presente do vovô. Quase conseguiram. Mas saí com algo que nunca poderiam tirar. Eu mesmo.